Graça e paz, boa noite. Que a graça de Deus seja sobre sua vida. Que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Quero compartilhar com você uma mensagem de Deus sobre nossas vidas nesta noite de hoje. Amém? Bom, o tema dessa mensagem é voltando para casa. Uma das melhores sensações que a gente tem é quando a gente passa o dia todo no trabalho, né? Pelo menos para muitas pessoas é assim. Passa o dia todo no trabalho pensando em voltar para casa, não é verdade? Tem gente que já chega no serviço pensando em voltar para casa logo. Por quê? Nossa casa geralmente é o lugar onde que nos traz segurança, conforto, proteção. É onde a gente se sente bem, não é verdade? Então, às vezes você está lá no seu serviço, está trabalhando o dia todo, mas com a cabeça pensando ali em voltar para casa. A hora que dá o horário seu de serviço, você arruma suas coisas e volta o mais rápido possível para aproveitar o maior tempo que você puder dentro da sua casa. Às vezes, quando a gente sai muito de final de semana, às noites, às vezes a gente sente falta da nossa casa, não é verdade? Não fica aquela sensação, nossa, eu preciso ficar mais tempo em casa, descansando, curtindo minha casa. Acho que todo mundo tem essa sensação. É muito bom você poder voltar para sua casa depois de um final de dia cansativo, exaustivo. É muito bom você ter um lugar para voltar. Embora muitas pessoas, pensam que não tem um lugar para voltar, eu quero dizer uma coisa: todo mundo tem um lugar para voltar, todo mundo tem um lugar para ir, todo mundo tem uma casa para voltar de uma certa forma. E eu quero falar justamente assim com você sobre isso, aqui no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, onde conta a história do filho pródigo. E é muito interessante essa história do filho pródigo, porque se trata de uma volta para casa. Se trata de alguém que fez o caminho de volta. Amém? Então, como que é a história do filho pródigo, né? Do livro de Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 até o 32. Mas eu vou dar uma resumida para você aqui, para não ficar muito longo, estender muito aqui a nossa mensagem, tá bom? O que aconteceu com o filho pródigo? Ele estava na casa do pai dele e ali ele tinha uma rotina de vida normal, trabalhava, ajudava o seu pai, tinha o seu irmão, ele tinha seus afazeres. Só que em certo momento da vida dele, ele cansou da vida que ele vivia, como se a vida dele tivesse caído numa rotina. E aquilo trouxe um desgaste para ele, trouxe uma infelicidade para ele. Então ele começou a ver defeito no lugar onde ele estava. Ele começou a achar defeito no serviço, achar defeito no pai dele, no irmão dele, em tudo que ele fazia. E isso foi enchendo o coração dele de infelicidade, de incerteza. E ele começou a criar dentro dele uma expectativa de que o que estava no mundo lá fora era melhor do que ele estava vivendo lá dentro da sua casa. Tá entendendo isso, meu irmão? Pois foi essa falsa expectativa que ele criou em relação ao mundo, de que o que estava do lado de fora era melhor do que o lado de dentro, que atraiu ele para o mundão aí fora. Ao ponto dele chegar no pai dele e falar assim: pai, olha, cansei dessa vida. Cansei dessa rotina, cansei, minha vida tá uma rotina desse dia a dia, cansei. Então eu quero conhecer o mundo. Eu quero viver outras coisas na minha vida. Quero ter novas experiências, novas amizades. Eu não quero passar minha vida toda aqui. Foi basicamente isso a conversa que ele teve com o pai dele. Então ele diz ao pai dele, meio que exigindo: olha, pai, eu sei que eu tenho parte aqui da fazenda, das terras, então eu quero que você me dê a minha parte, para que eu possa sair e conhecer o mundo aí fora. E ele fez isso. O pai dele foi, mesmo com o coração partido,
pegou ali a parte do filho dele e entregou nas mãos dele. O que ele fez com esse dinheiro? Ele saiu, foi conhecer o mundo como ele pensava, e ali ele foi gastando dinheiro com bebidas, com mulheres, com pessoas que ele conhecia no meio do caminho, que se diziam muitas vezes amigos, amigas, colegas. E assim ele gastou todo o dinheiro que tinha. Ele gastou todo o dinheiro que tinha ao ponto de não ter mais nada, de cair em extrema miséria. E quando isso aconteceu, ele já não tinha mais nem como se sustentar. Então ele aceitou o quê? Ir morar numa fazenda, num lugar onde que ele ali ajudava a cuidar dos porcos para ter como sobreviver, e ali ele ia se alimentando com as sobras do que os porcos se alimentavam. Olha só a situação que ele chegou em sua vida, um estado extremo de miséria, não é verdade? Alguém que tinha tudo na casa do pai dele, alguém que tinha conforto, tinha estabilidade, alguém que tinha uma cama para dormir no final da noite, alguém que tinha comida em cima da mesa, alguém que tinha um abrigo nos dias de chuva. Ele tinha tudo isso, mas ele criou na cabeça dele que aquilo ali não era a vida dele, que ele estava infeliz e ele precisava conhecer o mundo, que a verdadeira felicidade na cabeça dele, ele achou que ia estar no mundo lá fora. E foi isso que ele fez. Só que o que aconteceu? Ele gastou todo o dinheiro que ele tinha, não tinha mais como sobreviver, ficou num estado de miséria, de humilhação, e ali ele se lembrou da casa do pai dele. Olha que interessante isso, né, meu irmão? Por que será que às vezes a gente precisa chegar no fundo do poço para se lembrar da casa do pai? Por que será que às vezes a gente precisa chegar no fundo do poço para se lembrar de Deus? Isso não nos chama atenção? Eu costumo falar muito para minha esposa aqui em casa, né? Que às vezes as pessoas vê Deus como uma porta de emergência no hospital, né? O que quer dizer isso? Às vezes quando você está bem, está tudo bem com você, você está tranquilo. Você não procura, né? Não se previne, não procura nada. Aí de repente você vai vivendo sua vida, você sente uma dor aqui, uma queixa ali, você vai ali se automedicando, vai tentando resolver aquele problema. Só que às vezes a gente não procura tratamento, não procura resolver o que está causando essa dor, e a gente vai levando, vai tentando ali ser forte. Só que chega um momento que não dá mais para aguentar. E aí a gente quer entrar pela porta de emergência correndo, não é verdade? E assim é na vida de muitas pessoas, né? Este menino, ele tinha tudo na casa do pai, mas ali, até de uma forma ingrata, ele pediu o que era da parte dele e saiu para conhecer o mundo. E agora estava naquele estado. E ali, quando ele estava no fundo do poço, na miséria, ele se lembra de quem? Se lembra da casa do pai. E ali, então, ele decide retornar para a casa do pai dele. Ele pensa em retornar para a casa do pai dele, mas com muito receio. Como será que o meu pai vai me receber? Como será que eu vou ser recebido pelo meu pai e pelo meu irmão? E ali ele vai. Ele já não tinha mais alternativa. Já não tinha mais para onde ir, ele já tinha perdido tudo que tinha. E o interessante é que quando ele retorna para a casa do pai, o pai dele vê ele, e a atitude que o pai dele tem é qual? Correr ao encontro do filho, abraçar e receber o filho. Muitas pessoas poderiam pensar, nossa, mas esse pai, né, perdoa fácil demais. Porque a gente está tão acostumado com a dureza no coração das pessoas que é difícil você ver alguém ter uma atitude assim de deixar para trás, de perdoar,
de esquecer o que passou e abraçar novamente o filho, né? Esse pai poderia ter outra atitude, se fosse nos dias de hoje, né? No mundo no qual vivemos, diante de tantas injustiças, diante de tanta falta de amor no coração, poderia ser um pai que olhava para o filho e falava assim: olha, você saiu porque quis, por conta própria, eu já te dei a tua parte, agora se vira. Você não gastou tudo? Você não gastou tudo com mulheres, com bebidas, com amigos? Agora se vira, isso aí é problema seu, né? Talvez muitos pais falariam isso para os seus filhos, porque isso é o que temos visto por aí afora no mundo de hoje. Quando muitas vezes um filho tenta voltar para casa, mas o pai fecha a porta, o pai não recebe mais. Isso quando não é o próprio pai, a própria mãe que já bota o filho para o lado de fora. Bom, enfim, este pai não teve essa atitude. A atitude desse pai foi qual? Abrir os braços e receber esse filho de volta. Mas não receber simplesmente por obrigação, mas com alegria no coração. Alegria tal essa que ele manda até matar um boi cevado, um novilho, para fazer uma festa e comemorar o retorno do seu filho. Ele pede para que seus criados coloquem sandálias nos pés do seu filho, colocam um anel ali no dedo do seu filho, coloca uma túnica sobre seu filho. Olha só como que ele está recebendo com tanto amor e carinho seu filho. O seu irmão, a princípio, quando chega e vê seu irmão retornando para casa, ele fica enciumado. E ali ele vai até tirar satisfação com o pai. Pai, eu estava com você aqui, eu não te abandonei, estive contigo aqui todos os dias. Meu irmão saiu, gastou tudo que tinha que você deu para ele. E agora ele volta, você manda matar até um boi cevado para comemorar. Você nunca me deu um carneiro para me poder festejar com os meus amigos. Que diferença é essa, pai? Aí o pai explica: filho, você sempre esteve aqui comigo, mas o seu irmão, ele estava perdido e agora ele está aqui de volta conosco. Você está entendendo isso, meu irmão? Minha irmã? Olha que interessante, porque eu quero fazer um convite para você nessa noite de hoje, através dessa palavra. E o convite é justamente esse. Você tem vontade de voltar para a casa do Pai? Você sabia que existe um Pai de braços abertos, pronto para te receber? Independente do que aconteceu lá atrás na sua vida, se você desperdiçou a sua vida, seus valores, tudo que você tinha com coisas supérfluas deste mundo, com coisas que não valem a pena. Independente das coisas que você fez, se hoje você se arrependeu e se lembrou da casa do Pai, ainda dá tempo de retornar para a casa do Pai. Não fique com medo. Não fique com medo das pessoas te criticarem ou te julgarem, dizendo mal sobre você pelas coisas que você fez. Não. Quem vai te receber é o Pai, de braços abertos. E o Pai não vai fazer como as outras pessoas, ao ponto de ficar te criticando, te julgando, não. A única coisa que o Pai quer que você faça é que você volte para casa. Apenas isso. E começar uma nova vida, começar uma nova história. O que passou, passou, deixa para trás. Você já conheceu o mundo lá fora, você já teve as experiências que você queria ter. Agora você viu como funciona, né? O mundo. Pois é, você agora também conhece, você lembra da casa do Pai. Como era a casa do Pai? Todos nós temos uma casa do Pai, que é a casa de Deus. E Deus está de braços abertos esperando seus filhos retornarem para sua casa. E eu não te digo isso apenas assim no aspecto de céu. Eu te digo isso hoje. Eu não estou falando essa palavra para você pensando na manhã, mas eu estou falando para você essa palavra pensando hoje, agora, neste exato momento. Se você sentir no seu coração
a vontade de voltar para a casa do Pai, você pode fazer isso com uma simples oração, mostrando para Deus o quanto você quer voltar para os braços do Senhor, o quanto você se arrependeu de ter se afastado dos caminhos dele, o quanto você está triste porque você se afastou de Deus, mas você entendeu que sem Deus não dá mais para viver. E agora você quer voltar para a casa do Pai, porque você entende que você necessita, que você precisa do Pai. O Pai está de braços abertos para te receber. E não há sensação melhor neste mundo do que voltar para a casa do Pai e ser recebido com alegria no coração. Amém? Esta é a palavra do Senhor sobre nossas vidas nesta noite de hoje. Para você que anda afastado, longe dos caminhos de Deus, para que você que anda triste por aí, ainda há tempo de voltar para a casa do Pai. Se você desperdiçou muito tempo de sua vida com coisas que não valiam a pena, ainda há tempo de voltar para a casa do Pai. E é você que quer voltar para a casa do Pai, voltar para os braços do Senhor. Eu quero fazer com você, nesta noite de hoje, uma oração. E se é isso que você realmente deseja, ore junto comigo. Amém? Vamos orar? Pai Santo e amado Deus, Pai, aqui estão os teus filhos, Pai. Muitos, Pai, muitos deles, Pai, que estão ouvindo essa mensagem neste momento. Pai, estão andando tão longe, que já não sabem mais nem o caminho de volta. Se distanciaram tanto, meu Pai, do Senhor, da sua presença, da sua palavra, que já não têm mais forças para voltar. Sozinho, muitas vezes, eles não vão conseguir retornar, Pai. Eles precisam do Senhor. Quantos não querem voltar, meu Deus, mas estão se sentindo envergonhados? Oh, Pai, te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Pai, que essas pessoas, que estes teus filhos possam ver a tua luz, que a luz do Senhor seja um guia no meio da escuridão para todas essas pessoas. Através dessa luz, que eles possam ser guiados até o Senhor, aonde os seus braços, meu Pai, estão abertos para recebê-los. Recebe de volta esses teus filhos, meu Pai, com teu amor, com tua proteção. Acolhe eles novamente, meu Pai, em tuas mãos, em tua casa, Senhor. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, esta é a oração que fazemos, sabendo e agradecendo, meu Pai, que o Senhor está de braços abertos para receber todos os seus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, que Deus abençoe sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre o seu lar, que esta palavra sirva de edificação para a sua vida, para você que quer voltar para a casa do Pai. O Pai te espera de braços abertos.